E aí pessoal, tudo bem? Vou estar fazendo um vídeo aqui da nossa semana, tá? Desculpa aí, esses dias não consegui ver com vocês o mercado. Estou estudando aí um pouquinho mais sobre o mercado também e outros assuntos, tá? E então eu acabei não conseguindo ver aí semana passada e não mandei operações para você. Mas essa semana aí eu vou aproveitar e mostrar para vocês o que aconteceu e mostrar algumas operações que pode ser aberta aí no decorrer dessa semana, tá? Lembrando que hoje é terça-feira, ok? O mercado abriu domingo, era para mim fazer segunda, mas estive ocupado também fazendo alguns estudos. E aí eu vou estar mostrando para vocês aí os pares que a gente tem acompanhado, beleza? Vou começar pelo Shao aí, compartilhar minha tela aqui com vocês. Beleza? Então a gente vai começar pelo Shao, tá? Então o Shao é o USD, que representa o ouro, ok? A gente tá aí no diário, gráfico diário, a gente tá uma tendência de queda, ok? Então essa região aqui de 1700, ela foi bem respeitada, tá vendo? Que aí os bancos defenderam essa posição aqui por volta desse preço aqui mais exato, tá? Preço de 16,766, dá até para arredondar qualquer coisa, tá? Mas é por volta desse preço aqui de 16,76, tá? Então, dentro desse preço, a gente sabe aí que ele vai ficar dentro dessa configuração. Agora ele ficou um pouco consolidado dentro desse time, depois que ele retraiu, né, dentro dessa posição. Então, provavelmente, ele pode tomar uma direção quando ele perder ou esse topo de 18,34 ou ele perder esse fundo 17,26, tá? Acredito aí que pode cair muito bem aí, buscando esses 16 mil. Então, daqui para frente a gente sabe que ele pode chegar a patamar de 19 mil, de 1.900, quer dizer, ou pode chegar de 1.600 aqui embaixo. São resistências e suporte aí que a gente deixa demarcado no nosso dia a dia, beleza? No nosso mês, tá? Pensando no 4 horas, a tendência também é de queda, beleza? Mas a gente vai ver algo interessante aqui, tá? Que dentro dessa tendência de queda, a gente não conseguiu pegar esse movimento, tá? Porque ele não foi nessa zona aqui de 71, 61, que a gente sempre espera, ok? Então ficamos de fora. Mas dessa segunda daria pra gente já tá pegando esse movimento aqui completo. Eu deixei minha ordem no 71, não peguei esse preço aqui até o menos 27, tá? Mas para quem entrou no menos 61 conseguiu pegar essa movimentação bem legal, que foi a movimentação mais ou menos aí de 5 mil pontos, ok? Então agora ele fez uma outra entrada a partir desse momento, já daria para travar no 0 a 0, ok? Então, ó, fazeria uma entrada aqui, poderia até deixar um stop um pouco mais curto, tá? Foi o que eu deixei aí, um stop de 1.000 pontos, se eu não me engano, tá? Eu até deixei um pouco aqui no fechamento desse candle, né? Na abertura, na verdade. Então, nessa abertura, eu deixei mais ou menos de 1.000 pontos, tá? E ele já deu 1 para 1. Então, já travei no 0 a 0. Para quem quer entrar novamente aí, consegue entrar, pegar esse movimento de queda, beleza? Mas a gente vai ver agora que vai ter uma resistência muito boa, fora essas entradas aí que a gente perdeu aí na semana, beleza? Porque a gente vai demarcar topos e fundos, certo? Então o último fundo que ele deixou foi esse, e o último topo aqui a gente tem vários topinhos, né, que acontece dentro desse movimento. Então foi perdido esse daqui, esse também foi perdido, certo? Então a gente vai esperar uma movimentação agora de compra, tá? Exatamente por volta desse preço. A gente viu aqui que tem divergência, se você abrir o gráfico aí, ó, vai ter divergência por volta desse período aqui mais ou menos, e agora ele passa 50% para voltar aqui por volta desses candles aqui, que ficou um gap em aberto, tá? Então, pelo 1 hora, acredito que você vai enxergar muito melhor esse preço. Então a gente vai esperar uma compra por volta aí dessa zona aqui de entre 78, que é o 17,32, tá? Ou entre o 17,39 aí, que a gente vai esperar essa movimentação, beleza?
Então aqui vai ter uma resistência muito forte dentro desse preço, beleza? Se a gente tomar stop, a gente sabe que a queda é iminente, certo? É a mais forte do momento, a gente tenta pegar quando ela fazer um pullback. Caso isso não aconteça, ela pode vir direto aqui fazer a consolidação normal dela e subir aí para buscar o 1.800, como a gente comentou lá no 4 horas ou diário, para buscar até um pouco mais acima, né, que a gente falou de 1.900, beleza? Então essas são as movimentações que eu espero para gráfico aí de diário, 4 horas, ok? E 1 hora aí no momento, seria o mais bacana aí para a gente estar pegando uma movimentação bem legal. 15 minutos, acredito que daria para pegar uma movimentação bacana. Aqui tá tendo uma distribuição aqui de Wyckoff, que ele chama, né? Porque aí fica com pouco volume e tal, faz um movimento falso. Por isso que muita gente não entra em topo duplo, certo? Porque aí quando ele volta aqui de novo, ele faz esse movimento, tá? Por quê? O topo duplo normalmente é aquele que você faz um M, certo? E você tenta buscar essa mesma proporção 1 para 1 ou 2 para 1 para baixo. Muita gente não acredita por causa desse movimento falso que acontece. E acontece bastante, certo? A não ser se tiver um gatilho de entrada, dá para entrar por volta desse preço aqui. É mais bacana pensar nesse topo duplo, beleza? Mas a gente vê aí na Wyckoff, a gente tem uma resistência aqui, que é onde eles falam que existe bastante dinheiro, certo? Oferta aí nesse preço, e aí ele vem caindo. Mas aí existe um rally aqui que acontece, e aí ele faz esse movimento de queda, tá? Então provavelmente aqui vai ter outra entrada de venda para quem não entrou lá no 71 pelo 1 hora ou pelo 4 horas, que foi o mais ideal, pegando esse topo, né? E esse fundo, que aí por volta desse preço aqui vai ter uma entrada, foi o que a gente viu lá. Mais 15 minutos, quem quiser entrar, dá para entrar aqui dentro desse preço, tá? Então dentro desse preço, o que acontece? Se a gente tomar esse stop, vamos colocar um stop aqui nesse topo, ok? Se tomar esse stop, a gente sabe que essa movimentação ela vai ocorrer para cima, tá? Então o que vai acontecer? Vai acontecer esse pullback novamente. Então a gente tenta pegar essa compra aí para buscar aquele preço lá de 1.800 ou até 1.900. Beleza? Então 15 minutos tem uma proporção muito boa aí pra gente estar pegando essas movimentação, que são stops até menores aí dentro do nosso gráfico, beleza? O Shao é mais ou menos isso, a gente faz como filtro, tá? Já o Euro USD, que a gente vem acompanhando também, uma região bem bacana aí no semanal, veio rompendo esses fundos aqui que veio fazendo, certo? Aqui era para ele seguir a movimentação, certo? Porque ele não perde esse fundo, então ele tem uma resistência muito boa aqui, onde tinha uma entrada. Então ele poderia continuar perdendo esse topo. Se ele perde esse topo, seria mais bacana aí para ele continuar esse movimento de alta. Mas não foi isso que aconteceu, ficou bastante consolidado aí, a gente viu bastante briga. Ainda por essa zona tentamos comprar para ver se ele subia mais forte, mas ele veio fazer o rompimento agora. Então vamos encontrar resistência aí por volta desse preço no semanal, tá? Porque a FIBA vai estar exatamente nesses preços aqui, ó. Então eu marquei aqui o 61 e o 78. Aqui existe um gap, certo? Uma força bastante interessante aí. Então por isso que dessa força aqui eu demarquei esse preço como resistência, tá? Então você pode ver aqui que tem resistência aqui, resistência aqui, resistência aqui, e fez o rompimento. Então, provavelmente ele volta nessa zona aqui para ele fazer esse pullback, tá? Para ele vir de novo e cair. E aí ele vai buscar essa zona. E aqui ele vai decidir ou se ele sobe com tudo ou se ele cai mesmo, fazendo essa movimentação, tá? Então, esse é a análise aí macro, tá? Que a gente vê aí no decorrer do nosso dia. Mas o diário, ele apresenta aí a queda, certo? Então a queda aí bem bacana. A gente conseguiu pegar essa venda, conseguimos pegar até esse fundo, se eu não me engano. Daria até para pegar mais, mas acabamos ficando de fora, tá? Então, a gente sabe que é queda aqui dentro desse momento de mercado, beleza?
A gente sabe que também, se ele voltar a partir daqui, a gente vai ter uma venda de diário, tá? Mais aproximadamente no 21 aqui, 2100, tá? Mas pensando em gráficos menores, a gente vai ter essa resistência, que é como se fosse um topo duplo, ok? Não costumo dizer isso, mas é uma resistência na verdade, tá? Porque topo duplo normalmente fica aqui em cima, onde que começa a fazer uma reversão mesmo, beleza? Então, para mim, um topo duplo seria mais em reversões. Então, aqui é uma resistência mesmo que ele vem buscar nesse ponto. E aí, dentro dessa queda de 1 hora, ele vai ter uma resistência muito bacana aqui desse preço, ok? Que é exatamente a FIBA aí que a gente sempre está demarcando, entre 78 e 71, que eu deixei demarcado. Pode ser que ele venha até o 61 por volta aqui do 17.700, tá? Mas a gente fica bastante de olho aí dentro dessa movimentação. Já 1 hora ele está querendo dar uma compra aqui pra gente. Por quê? Se a gente for demarcar topos e fundos, certo? A gente vai ver aí que o último topo foi esse aqui demarcado, tá? Então aí para quem quer pegar micros movimentos, 1 hora aí tá bem bacana de a gente tá pegando essa movimentação, beleza? Então ele já até deu entrada, provavelmente tá até 1 para 1, tá? Ele deu entrada aí por volta das 11 horas da manhã, certo? Então stop aí de 200 pontos, bem barato. E aí essa proporção a gente consegue buscar até um pouquinho mais, tá? Porque pelo 4 horas a gente vai ter essa venda aqui um pouco mais acima. Então a gente pode buscar aí por volta de 1.800 pontos até 2.000 pontos aí, dependendo. Um risco retorno aí muito bom. De 9, de 8, de 7, você pode estar buscando aí até de 6 para 1, beleza? Então, o euro não tem muito o que fazer, a não ser a gente ficar operando time menores de 1 hora, 15 minutos, até ele voltar nessa proporção, e aí a gente vai decidir o que ele vai fazer. Porque normalmente ele segue a mesma movimentação, tá? Então ele vai seguir essa movimentação aqui, ó, para chegar dentro desse preço, para ver se ele muda aí a tendência novamente, tá? Então é mais ou menos assim que a gente vai pensar nos time menores, que essas movimentações pequenas que vão acontecer até chegar nessas resistências aqui um pouco mais abaixo, que é por volta do 14.600 e esse aqui 12.800, 11.400, tá? A gente vai ficar de olho aí no gráfico maior. Já o SDCAD, uma bela entrada a gente fez, tá? Tivemos uma outra oportunidade, mas vou comentar do gráfico diário um pouco para vocês, tá? Então o que acontece? A gente tem uma queda bem legal aí, já faz um tempo que isso vem acontecendo, desde março de 2020, ok? Essa queda ela vem aí no nosso gráfico. E aí o que acontece? Aqui a gente encontrou uma resistência por volta aqui desse preço, aqui desse topo a esse fundo, tá? Conseguimos achar entre por volta do 71 e 61. Ele veio mais ou menos aqui por volta do 29.330, tá? Agora ele tá fazendo uma espécie de um triângulo, ok? Uma movimentação bem comum aí, ou para continuação de tendência, tá? Ou para mudança de tendência. Se ele perder aqui, fica mais bacana pra gente pensar nessa baixa, tá? Mas vamos ver aí como que ele vai se comportar. Ou a partir de agora ele possa fazer essa movimentação contínua, tá? Porque aí o dólar aí pode ficar um pouco mais caro, dependendo aí, superar o CAD. Beleza? Mas a gente vai acompanhando aí nos gráficos menores. Então o que aconteceu? A gente teve uma entrada aí por volta desse preço, ainda estou nessa posição, beleza? Então essa posição ainda estamos, uma posição muito boa, tá? Stop, deixei aí o stop até, não sei se eu deixei aqui em cima de 500 pontos, tá? Mas o ideal era de 500 pontos. Então a gente fez essa entrada, buscou aí até o suporte, mais ou menos, tá? Ou senão a gente realizou até um pouco antes, se eu não me engano, que ele fez essa volta, né? E aí continuou o movimento. E aí teve uma segunda entrada. Por que uma segunda entrada?
Da onde a gente entrou, a gente vai pegar uma outra fibra, ok? Então, a gente entrou aqui, a gente vai ter uma fibra aqui, ó. Então, exatamente no 71, ele veio certinho lá pegar essa ordem minha. Acabei realizando aqui do zero, tá? Então, não tô com essa posição aberta, mas essa daqui ainda tô, porque eu consegui fazer uma parcial tal e deixei meu take aqui para levar um pouco mais essa operação que está num preço bem mais bacana, tá? Então, a partir desse momento aí a gente consegue enxergar aí essa venda que aconteceu no momento, beleza? Para quem não entrou, a gente vai observar o quê? Que vai existir linhas de tendência, porque eu entrei nessa posição exatamente pelo terceiro toque, tá? Então, ó, a gente tem aqui os toques, certo? E o terceiro toque, ele sempre é um toque falso. Teria uma entrada aqui, certo? Eu entrei no 78 porque eu peguei esse topo aqui, certo? O mais exato aí que eu achei no momento, mas teria uma entrada muito simples aqui, daria para pegar até o menos 27 aí onde ele está indo agora no momento, beleza? Então a gente teria essa entrada. Como a gente atualiza, como ele perdeu o fundo, certo? A gente atualiza aí fazendo o seguinte, buscando essa movimentação. Então, a próxima venda seria por volta aí do 27.251 entre o 27.080, tá? Então essa proporção aqui para mim vai ser uma resistência muito boa aí que pode estar acontecendo dentro desse triângulo, ok? Então a gente tem um topo aqui, certo? Esse topo vai ser bastante interessante pra gente, acredito que em gráficos menores, tá? 15 minutos, vai ser bem bacana aí pra gente estar acompanhando. Por quê? A gente vai ver que vai ter topos e fundos, certo? Então, se ele perder esse topo aqui, a gente sabe que pode ter uma mudança de tendência aí no momento, tá? Então, a gente vai esperar aí por essa movimentação. É claro que pode ter vendas aqui pelo 15 minutos, ok? E a gente continuar aí pegando essa queda, porque ainda não foi no menos 27 exato, ok? Mas se ele perder esse topo, a gente sabe que vai ter uma entrada por volta desse preço, e aí buscar essa zona aqui como zona importante, e aí sim a gente tenta procurar por vendas aqui nessa resistência que a gente viu de 1 hora, beleza? Então a curto prazo tenta achar por compras aí no momento, mas tenha certeza de ele perder um topo, tá? Para você saber realmente se vai mudar a tendência, ok? Então através de topos e fundos isso dá uma exatidão melhor aí pra gente. Então o SDCAD basicamente é isso. E já o GBP, o SD a gente vem acompanhando aí um tempo, tá? Esperamos por ele voltar dentro dessa zona, não voltou. Veio fazendo essa movimentação, conseguimos pegar essa venda, beleza? Certo? Então, conseguimos pegar essa venda e agora temos uma outra venda a partir desse momento. Lembra que eu abro 3 legs, certo? Então o terceiro toque é falso, perde fundo. Na verdade fica aqui igualado, né? Fazendo um fundo duplo, mas a gente pega essa proporção aqui, atualiza, ele volta aqui nessa zona, a gente vende de novo e daria para pegar. Então a gente vai atualizar a partir desse momento. Então essa linha de tendência aqui é mais exata. E aí ela vem fazendo a segunda linha de tendência, ok? Que é essa daqui que eu demarquei pelo gráfico de 1 hora, para ficar mais simples para vocês aí. Então dentro dessa zona ele poderia ter voltado aqui, porque ele perdeu esse topo, esse fundo, né? Então perdendo esse fundo, ele poderia ter voltado nessa zona aqui que eu estava esperando, mas não voltou, ok? Para pegar essa queda. Mas daria para pegar aqui dentro dessa proporção, certo? Que ele deu uma outra chance aí pra gente. E agora ele tá voltando aí numa região de fibra, onde que a gente demarca aí o topo e fundo, que ele vem exatamente no 71 que eu mandei para vocês no grupo ontem, certo?
Então essa posição aqui é legal pra gente ficar de olho. Provavelmente já tem uma entrada aí para quem quer entrar direto. Acha que o stop é barato, ó. Pode deixar um stop de 500 pontos, tá? Ou um stop aí de 600, 700 pontos aí seria bacana. Até de 800, mas o ideal é 900 pontos aí, para tentar buscar uma média aí, mais ou menos de 3.000 pontos. Risco retorno de 3:1. Quem quer buscar o menos 61, dá para buscar um risco retorno de 4:1. Beleza? Então tem essa entrada aí que a gente pode estar fazendo nessa semana, beleza? Pelo GBP USD. Então, se ele perder esse topo, a gente sabe aí que vai ter uma compra bem bacana quando ele voltar aí por volta dessa posição, beleza? Mas só se ele perder esse topo aqui, beleza? Então a gente vai pensar em compra. Mas por enquanto, se ele vir direto aqui, a gente continua na venda aí para pegar as movimentações de venda. Mas se ele perder o topo, esse topo, aí sim a gente pensa na compra, beleza? Não vai se confundir aí que já tem compra direto aqui dentro desse preço, tá? Então pensando aí mesmo, seria mais gráfico de 1 hora, 4 horas aí, com movimentações pequenas, mas movimentação muito boa aí, de 3.000 pontos, 1.000 pontos aí, para dar para pegar dentro desse gráfico, beleza? Então a gente vai pegando essas movimentações. GBP USD tá bem consolidado ainda naquela parte lá que a gente veio comentando. Então bateu forte aqui, fazendo uma espécie de um triângulo, ok? Então a gente tentou vender dentro desse preço, tá? Para quem conseguiu vender aí por volta desse preço, tá? Então a gente teria uma entrada aqui muito bacana por volta do 71, ok? Esperei um pouquinho mais, não consegui entrar, tá? Mas para quem entrou aí conseguiu pegar uma proporção muito boa. Quem entrou no 71, stop de 1.000 pontos. Quem entrou no 78 aí, stop de 800, tá? E aí ele deu uma proporção aí mais ou menos de 3:1 aí dentro dessa posição e tá voltando aí no 0 a 0 agora. Então provavelmente agora eu vou acreditar numa venda também, tá? Porque aqui tem uma tendência de queda. Quando ele perde esse último fundo, ainda ele mostra, porque ele não perdeu nenhum topo significante, tá? Eu só vou começar a pensar na alta mesmo quando ele perder esse topo aqui ou esse topo, porque aí sim eu vou saber que essa alta aqui ela vai acontecer a partir desse momento que ele perder esses topos aqui importante para mim, beleza? Então eu vou ficar de olho nisso daqui. Então para mim ainda continua na venda, tá? Para quem sabe contar ondas de Elliott aí, sabe que existe onda 1, 2, 3, a 4 e a quinta onda. Então aqui provavelmente você consegue pegar a queda aí dentro desse preço. Para ser exato, eu marquei aí por volta do 78, tá? Seria o exato aí, 78, 71, certo? E a gente estaria fazendo uma entrada agora pelo 78, que é onde está o preço atual. E aí buscaria o menos 27 aí, uma proporção de quase 5:1. Quem quer buscar um pouquinho mais aí, uma proporção muito boa aí de 6:1, para quem vai entrar agora, beleza? Se tomar stop de 700 pontos, de boa, tá? Para quem opera GBP sabe que um stop aí aceitável, mais de 1.200 pontos para mim não é aceitável, tá? Do GBP, mas dá para aceitar aí essa posição aí de 700 pontos. Se ele perder o topo, como a gente comentou, aí sim a gente vê uma possibilidade de compra aí por volta desse preço. Já o USD-JPY, beleza? Enganou muita gente aí nesses últimos tempos. Qual que foi a análise aí que a gente preveu, tá? A gente sabia que era uma tendência de alta e sabia que ele ia vir nessa movimentação. Então ficamos muito de olho aí para pegar essa movimentação, tá? De compra, beleza? Esperei um pouquinho mais abaixo, não veio. E aí o que aconteceu? Como ele fez a perda de um fundo aqui, no gráfico menores eu procurei por vendas, tá? O
ver que a gente estava procurando por vendas. E foi aquela posição que a gente perdeu aqui, que só deixou a ordem apregoado, mas não pegou por causa do spread, caiu com tudo e veio buscar essa proporção novamente, fazendo aquela consolidação que a gente estava lá chateando, e eu falei para vocês ficar de fora aí dentro dessa movimentação até ele perder. Então exatamente agora ele perdeu os topos mais importantes aí que aconteceu aí dentro desse gráfico, beleza? Então a tendência é clara de alta, porque a gente já sabia que era uma alta, mas a gente pegou gráficos menores, tentou pegar reversão, é normal isso, certo? Mas agora ele vem perdendo os topos importantes aí. E agora o que a gente vai pensar? Vai pensar nessa compra aqui, beleza? Então, gráfico maior, gráfico diário, gráfico de 4 horas, a gente vai esperar por essa compra para ver se consegue pegar até os 115 mil aqui, que é um preço mais exato, mais fixo, tá? Eu não tenho marcado aqui as minhas regiões de resistência mais forte, mas ele vai buscar essa região de 115 mil, tá? Eu procuro buscar em 5 mil pontos essas resistências aí que acontecem, beleza? Então gráfico diário 4 horas eu vou esperar por essa posição de compra. Gráfico de 1 hora, deixa eu só mudar aqui algumas coisas. Gráfico de 1 hora, ele fez uma divergência, tá? Fez uma divergência, fez até um pouquinho antes, tá? Mas eu demarquei aqui, ó. Se for ver também, tá demarcado aqui. Mesma proporção. O que acontece? Dentro dessa região, ele tá perdendo agora, então provavelmente vai continuar esse movimento. Mas pensando no gráfico menor, ele perdeu certo? Então a gente esperaria por uma venda aqui por volta desse preço aqui, que pode acontecer futuramente, tá? Então dentro dessa região teremos uma venda, sem pensar em indicador, só em movimentação. Então a gente procuraria essa venda para depois buscar essa compra aqui no gráfico diário ou 4 horas, beleza? Então essas são as movimentações aí que eu acredito. Se perder o topo, continuação aí bem legal que vai acontecer. Provavelmente ela busca entre 50% e 38% para depois voltar à tendência de alta, tá? Então são movimentação aí que a gente vai esperar dentro desse gráfico, beleza? Então essas são as movimentações aí. O S30, tá? Gráfico diário, vou mostrar algumas coisas do gráfico diário só. A gente teve uma queda aí nesses dias, bastante consolidado, daria para pegar essa venda de novo, certo? E agora provavelmente ele venha se recuperar aí por causa dessa zona aqui, certo? Essa zona aqui bem importante aí dentro do gráfico, tá? E se ele perder essa zona, a gente sabe aí que a queda vai vir bem bacana aí pro S30. HK50 também teve uma queda bem legal aí nesses últimos períodos. Tava esperando ele voltar aqui, mas não voltou. Mas sempre pensando na queda desse ativo, tá? Quando perdeu esse 50%, sabia que ia buscar esse 100%, tá? Provavelmente ainda ele possa buscar o 22.500, mas ele tá em uma fase de consolidação. Pode ser que ele venha aqui nesse período para depois vir cair de novo. Se ele perder esse topo, aí sim a gente pensa na alta dele. E o euro USD, o euro GBP na verdade, certo? Tinha um ponto aqui bem interessante, fez um fundo duplo, voltou, tá? Então daria para estar comprado nele, certo? Pelo domingo aí já, logo na abertura, daria para estar comprado nesse ativo e tentar pegar essa movimentação aí bem para cima, tá? E por volta dos 32.500, estamos falando aí mais ou menos de 3.000 pontos, beleza? Então teremos uma compra aí. A UD também teve uma compra muito boa, ó, perda de topos que aconteceu, o gráfico diário vai mostrar um pouco melhor. Então perda de topos, ok? Voltou na
um lucro absurdo aí, certo? De 2.500 pontos. O stop era basicamente aí de 1.000 pontos, dá para deixar aí de 1.000 pontos, 1.200 pontos aí, considerado pelo gráfico diário, tá? O gráfico de 4 horas daria para pegar uma movimentação menor também, caso você quisesse. E o NZD, JPY também, esperei por essa região, tá? De 71, 61, não veio ainda, então por isso que eu procurei por vendas dentro desse período. Teve uma venda bem bacana aqui por volta desse preço, já estaria no 0 a 0, certo? Com uma parcial no bolso, e agora estaria voltando no 0 a 0 praticamente, tá? Até buscar essa compra que tem um pouco aqui mais abaixo, mas foi em times menores que aconteceu. O CAD perdeu o melhor topo aí que a gente estava esperando. A gente procurou por vendas por aqui, tomou um stop, não conseguiu pegar outra movimentação, porque entrou na compra, tomou um stop aqui também. E aí teve uma venda aqui, interessante, pra gente estar fazendo. Eu acabei fazendo uma menor aqui, bem pequena, tá? Peguei só essa movimentação bem pequena, mas daria para pegar um pouco mais. E agora ele vem voltando aí fazer uma tendência de alta. Então agora a gente espera por essa movimentação de alta quando ele voltar por volta aí nesse preço de 71, tá? Pra gente buscar até o menos 27 aí, exatamente os 90 mil. Sabemos que aqui não é resistência correta, porque ainda ele tem que parar, né? E fazer uma retração pelo menos, pra gente saber aí futuramente. A UD é a mesma coisa, a UD USD perdeu o topo, voltou nessa região de compra, então exatamente agora pode ser que ele venha subir bem legal. Para quem quiser achar no 15 minutos, 1 hora, dá para achar por compras aí, bem bacana. NZD, USD também, bem interessante aí esse preço, mostrando o gráfico diário aí que fica até melhor para vocês verem. Então, primeira venda teria aqui, segunda venda teria aqui. Agora ele faz uma consolidação, isso costuma acontecer bastante, acumulação, perda de fundo, faz uma manipulação que muitos chamam de spring, certo? E aí ele volta dentro dessa região. Então essa região aqui é uma região aqui de compra, certo? Então para quem conseguir pegar 1 hora, 15 minutos também, consegue pegar essa movimentação para cima. Porque ele está numa espécie de um mastro bandeira, né? Que a gente costuma aí a dizer dentro das movimentações de continuação de tendência. Então provavelmente ele possa replicar essa pernada aqui para cima, tá? Fazendo esse tipo de movimentação, tá? Então fica de olho aí, pode ser uma movimentação muito bacana aí pra gente estar pegando também desses pares. Já o SD, CHF, comentei para vocês ontem, 4 horas, seja mais específico, tá? Aqui tem topos e fundos descendentes, tá? Depois começa a fazer ascendentes, que aí topos e fundos maiores, e ele consolidou. Pedi para vocês ficar um pouco de fora também. Esperei ele vir um pouco mais abaixo para me comprar. Ele não veio, então fiquei de fora dessa movimentação toda de compra. Agora ele exatamente nesse preço, onde que eu mandei para vocês ontem, que daria para fazer uma entrada aí por volta. A gente não sei se eu mandei no 78, tá? Mas vou deixar aqui no 71. Então a gente já tem uma compra aí bem bacana dentro dessa posição aí na nossa semana, beleza? Então, o Shao, a gente tem uma venda um pouco mais acima, mas acredito que dentro dessa região ele possa continuar. O Euro USD tem uma posição muito boa, o USD CAD a gente está esperando, GBP, USD, GBP, JPY e USD, JPY e USD CHF aí que a gente está nessas posições, beleza? Então, espero ter ajudado em alguma coisa. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, pode estar mandando para mim, que a gente vai vendo com calma aí durante as nossas lives ou até mesmo no nosso bate-papo aí, no nosso dia a dia, beleza? Então até mais aí, pessoal.